Olá, bom dia! Estamos de volta. Vamos começar hoje a leitura do livro de Provérbios e eu quero que você faça disso um hábito constante. Leia o livro de Provérbios todos os dias, como diz aquele autor, né, o Stephen Scott. E se você ler esse livro durante 2 anos, você vai ficar sábio, né? E milionário ainda, porque a prosperidade a riqueza provém da prosperidade. A prosperidade é o crescimento, né? É o crescimento que a gente vai tendo ali todos os dias. Oi, Ali, bom dia. Tudo bom, Lourdes? Que bom que vocês já estão aí. Então, ó, até comprei uma Bíblia nova ontem. Olha só que linda, gente. Ó, vou mostrar a capinha dela ali, ó, cheia de florzinhas. Eu não encontrei a minha Bíblia NVI, não sei se está aqui ou está lá na chácara, enfim, né? Ontem foi atrás de outra, para a gente ler esse livro de Provérbios nessa versão NVI, que é a nova versão internacional. Ela é próxima daquela linguagem, tradução na linguagem de hoje, só que ela é mais fiel ao original. Eu gosto muito da NVI. Ela muda algumas palavras, né? O que muda, né, de uma versão para outra? São algumas palavras ali que ficam mais fáceis da gente entender e sem sair daquele original grego ou hebraico, né? O Antigo Testamento era escrito mais em hebraico, o Novo Testamento todo escrito em grego. Mas a gente não lê nenhuma nem outra, né? Então a gente tem que ficar com as traduções. Então que a gente escolha a mais próxima aí do original, tá bom? Então vou começar aqui a leitura. Essa letra aqui é menor ainda, porque ela tem uma parte aqui de anotações, mas eu acho ótimo isso, porque eu gosto de anotar bastante coisa. Então vamos lá, né? Provérbio 1, capítulo 1, diz assim, esse livro lindo: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e compreender as palavras que dão o entendimento. Olha só, tudo isso que a gente quer, né? A gente quer conhecer essa sabedoria de Deus, a gente quer conhecer um pouco mais a Deus. E quando a gente conhece a Deus, nós conhecemos a nós mesmos, a gente reconhece a nossa verdadeira identidade, aquilo que é aptidão natural em você, aquilo que você nasceu para ser, aquilo que Deus te criou. Quando a gente conhece a nossa identidade, a gente começa a nos aceitar mais, tanto nas nossas qualidades, quanto nos nossos defeitinhos, né? Coisas que ainda precisam ser trabalhadas, porque nós não surpreendemos a Deus, né? A gente é aquilo que a gente é e Deus, ele não nos julga, e isso é muito importante a gente saber, né? Ele conhece cada fio do nosso cabelo, ele conhece como a gente é em essência, então ele sabe aonde a gente precisa ser transformado dia após dia. Então não tenha medo de ser quem você é. Isso parece uma coisa tão óbvia e simples, mas não é nem tão óbvia e nem tão simples como a gente pensa. Você aceitar quem você é isenta você da opinião dos outros, isenta você da dependência de elogios, da dependência emocional de pessoas, porque você tem mais alegria, porque você não tem medo de ser quem você é, né? Imagine, Deus criou você exatamente assim, do jeitinho que você é, e você tem receio de viver isso, né? Quando a gente conhece a Deus e a gente se conhece nele, vê a nossa identidade, aquilo para o qual ele nos criou, a gente vive melhor, né? E a gente cresce, a gente avança cada dia mais e começa a dar frutos. É isso que Deus quer para cada um de nós, para mim e para você, que a gente pegue a sabedoria dele, aplique na nossa vida, se desvie daquilo que é mal, cresça até a estatura de Cristo e produza muito frutos, frutos de justiça, frutos no nosso dia a dia, né? Um beijo, Eliette, a Denise, tudo bem? A Aroma e Saboaria, que bom que vocês estão aí, beijo para vocês. Então, esse versículo 2 aqui já traduz tudo aquilo que a gente está buscando em Deus, né? O conhecimento dele, o crescer a cada dia. Oi, Cleusa, bom dia. Então, vamos continuar ali no 3. A viver com disciplina, vou ler os 2 de novo para vocês que chegaram agora, né? Vamos ler de novo, para a gente memorizar isso e viver isso. Quando a gente entende, a gente consegue viver,
Por que a gente busca entender um pouquinho mais de Deus, da palavra dele? Porque a gente não vive aquilo que a gente não entende. Você ignora, simplesmente você passa e deixa para trás, né? Então, quanto mais a gente compreende aquilo que Deus quer a nosso respeito, aquilo que Deus espera de nós, mais fácil é da gente viver isso, né? Fica mais leve. E Jesus falou isso, né? Que o jugo dele era suave, né? Que o fardo dele era suave e o jugo era leve. Então não é árduo a gente andar com Deus, pelo contrário, é muito mais leve e suave. No 2, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. É isso, por isso que Salomão escreveu tudo isso, é isso que ele está dizendo, né? Eu estou escrevendo tudo isso para que vocês experimentem isso e vivam melhor. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá a orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Né? Está dizendo assim, você vai ficar mais inteligente, você vai conseguir entender a coisa que aqueles sábios estão falando. É isso que esse provérbio vai fazer com você. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso rebanho, ao nosso bando, né? Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, não ande nesses caminhos, né? Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as árvores o observarem, se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Assim como é inútil estender a rede se as aves os observam, também esses homens não percebem que fazer coisa contra a própria, que fazem tocaia contra a própria vida. Nossa, que trocadilho aqui. Armam emboscadas contra eles mesmos. As pessoas andam no escuro, na escuridão, acham que aquilo vai trazer alegria, satisfação, prazer, né? E não traz. Aquilo é uma emboscada, uma tocaia para eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. A sabedoria clama em voz nas ruas, ergue a voz clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes vão contentar-se com a sua inexperiência? Né? Você lembra que lá na outra versão ele fala assim, os insensatos, né? Falava dos insensatos. Aqui traduziu como inexperientes, né? Pessoas que não têm experiência, que não entendem acerca daquilo que elas estão fazendo, né? São os insensatos, de fato, né? Mas uma tradução mais próxima daquilo que a gente consegue compreender melhor, né? Então, ele tá dando um alerta para aqueles que não viveram, que não conhecem nada a respeito da vida, né? Ou viveram, mas viveram na escuridão, que é a mesma coisa de não conhecer nada. A luz da palavra de Deus, você já ouviu essa expressão, né? A luz da palavra de Deus, e é isso que ela faz, ela ilumina os nossos caminhos, ela deixa visível aquilo que para muitos é invisível, ela faz você enxergar coisas que a tua natureza
não enxerga e faz você escolher com mais clareza o caminho que você deve andar, né? Isso é andar com Deus, com a luz do Espírito Santo, com a luz da verdade. Ele vai nos guiando, nos direcionando para o caminho aonde a gente deve andar, mas a escolha é sempre nossa, porque Deus nos deu o livre arbítrio, né? E isso Ele não tira de nós. Ele nos deu a capacidade de escolha. A hora que Ele colocou aquela árvore lá no meio do jardim do Éden, Ele estava dizendo para Adão: você tem uma escolha, você não está preso aqui, você tem uma escolha, né? Nós temos escolha. Deus não nos obriga a seguir por aquele caminho, embora esse seja a perfeita vontade dele para nós, porque Ele sabe que aquele caminho vai nos levar para uma vida mais excelente, né? 22. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Isso é a sabedoria dizendo, né? É Deus dizendo, né? Se vocês acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria, né? Eu colocarei uma porção daquilo que é meu dentro de você, né? E revelarei a vocês os meus pensamentos. Você pensar em conformidade com o pensamento do Criador, isso é maravilhoso, né? Maior do que a capacidade nossa de compreensão. Deus é infinito, a nossa mente é limitada e finita, mas Ele coloca uma porção daquilo que é dele dentro de nós, para nos ajudar a viver naquilo que a gente precisa no dia de hoje. Isso é importante a gente se frisar. O pão nosso de cada dia. Deus sempre quis trazer o homem para viver o agora, o hoje, né? Jesus falou assim, ó, acabe a cada dia o seu mal. Não andem ansiosos com os dias de amanhã, não andem presos nas coisas que já passaram. Vivam com intensidade o dia de hoje. Semeie hoje. Amanhã você vai colher, porque é uma consequência do plantio. Mas se preocupe com o dia de hoje. Quando Deus colocou o povo lá a andar naquele deserto, quando eles saíram do Egito, né? Eles ficaram dando volta em torno daquele Monte Sinai por 40 anos, por conta que Deus precisava ali limpar o coração deles daquela escravidão do Egito. Deus tirou eles da escravidão, mas eles continuavam vivendo como escravos. Eles tinham saudade daquele tempo que eles viviam lá atrás, né? Então, Deus começou a alimentá-los através do maná, e o maná caía todos os dias. E Deus falava assim, não ajunte para o dia de amanhã, né? Tinha alguns que desobedeciam, iam lá, juntavam 2 porções para o dia e para o dia de amanhã, pensando, vai que amanhã acabe, né? Vou juntar, vou garantir o meu hoje. E a palavra conta que esses que faziam isso, no dia seguinte, o maná estava cheio de bicho, né? Ele não servia mais para alimento. E no dia de sábado Deus falava, hoje sim, hoje vocês escolham 2 porções, porque amanhã o maná não vai cair. Então Deus ali orientava o povo acerca de tudo aquilo que ia acontecer e dava a eles um dia de descanso. Deus fez a nossa vida, né? Ele deu como exemplo, Ele criar o mundo ali em 7 dias, em 6 dias, e descansar no 7º dia, porque a gente também precisa descansar e desfrutar da nossa vida, deixando um pouco de lado naquele dia o teu trabalho, né? Tirar um dia de descanso. A gente precisa fazer isso. Cada vez que a gente não faz, a gente está em desconformidade, né, com a palavra de Deus, porque nós precisamos também desfrutar daquilo que a gente tem, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente já conquistou, parar com todas as coisas, se deixar, né, relaxar um pouco, aquietar o coração, ter um momento maior de comunhão com Deus. Esse é o nosso descanso, né? E Deus fez tudo certinho e nos deu exemplos em várias ocasiões da forma como a gente deve viver, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E com a fé e a confiança de que não vai faltar nada para o dia da manhã, porque Ele tem cuidado de você, né? Aqui eu já me perdi onde é que a gente estava. Deixa eu ver aqui, eu e minha parte. Vou ler aqui a partir de 23, né? Não tem problema se a gente
repetir, né? Porque a repetição é a linguagem do aprendizado. Quanto mais a gente repete, mais a gente fixa aquilo que está sendo aprendido. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Era bem aqui que a gente tinha lido, né? Que coisa linda! Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando temem quando o que temem se abater contra vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, né? Estranho a gente ler isso, né? Eu vou rir-me da sua desgraça. Eu queria estar com a outra tradução aqui para ver a forma como está colocado aqui, né? Deus não se alegra na morte do injusto, a Bíblia fala assim, né? Esse rir-se da sua desgraça, zombarei quando que temem se abater sobre vós, quando aquilo que temem abater-se contra vocês, que são os inimigos que eles tinham ali, o povo de Israel naquela época, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor o dominarem. Aí ele diz aqui no 28, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, né? Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes o matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal, né? Eu creio que a palavra dura que foi falado, a comparação daquele que crê e daquele que não crê. Uma vez eu parei assim com Deus naquele versículo que falava assim, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Aquilo me causou estranheza. Eu falei, puxa, como que Deus não resiste, né? Ele não quer saber das pessoas que são soberbos, né? Como que essas pessoas, né, vão mudar daquilo que elas buscam, daquilo que elas estão vivendo? E o Espírito Santo, naquela ocasião, me trouxe luz daquela palavra, dizendo assim que essa resistência de Deus com aqueles que são soberbos era no sentido de Deus não conseguir se aproximar deles. Sabe uma resistência? Assim, eu imaginei assim, dois ímãs, né, polarizados diferentes, assim, que um não gruda no outro, não consegue se aproximar, aquilo ali não, aquela parte do ímã que é igual à outra não consegue se aproximar, né? E eu vi isso como essa resistência. Então Deus não consegue compactuar com a iniquidade, com o erro, com o engano, com o pecado. A palavra diz lá, Paulo escreveu, né, nas cartas dele, que Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode deixar de ser aquilo que ele é para poder agraciar aquele que está fazendo errado, né? Então essa resistência é no sentido de Deus não conseguir se aproximar daquele que anda em soberba, daquele que acha que já sabe tudo, que não precisa de ninguém, que ele próprio se basta. Isso é o sentido dessa palavra soberba, né? É um conhecimento que está acima do conhecimento de Deus para aquela pessoa. Então, essa pessoa não consegue ser transformada. Foi assim que o Espírito Santo me esclareceu, né? Por que Deus resiste? Deus não consegue se aproximar dessas pessoas, porque elas não conseguem ser transformadas. E Deus, ele se aproxima daqueles que são humildes e transforma a vida deles. É onde a palavra de Deus penetra e começa a causar efeito, começa a causar uma diferença na sua vida. Que essa que é a intenção da gente buscar o Senhor, buscar o conhecimento de Deus, para que a nossa vida seja transformada, para que a gente possa experimentar aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele nos criou para viver, né? E aqui a palavra diz assim, é como se Deus falasse assim, eu não vou conseguir, eu não vou me aproximar de vocês, eu vou resistir a vocês, eu vou ficar alheio a tudo isso que vocês estão fazendo, porque vocês fizeram uma escolha que está distante daquilo que eu sou. Por esse caminho que vocês estão indo, vocês não vão me encontrar,
né? É esse alerta que Deus dá para o povo e para mim e para você. A gente precisa andar no caminho, nas veredas da justiça, como a palavra fala aqui, né? Nesse caminho onde está a verdade, se esquivando, deixando para trás as coisas erradas, aquilo que não agrada, aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus, né? Melhor dizendo, do que agradar simplesmente a Deus. A gente tem como intenção, sim, agradar a Deus, porque Ele é bom e digno de toda a honra. Ó quem já está aqui batendo meu braço para eu pôr a mão na cabeça dele. Oi, Apolo, bom dia. Bom dia para você também. Tá, sem beijo, pronto. E é esse o desejo de Deus para minha vida e para a tua, né? Que a gente viva feliz, que a gente tenha vida em abundância. Essa é a missão de Jesus nessa terra. Ele falou, eu vim para isso, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É isso, né? Um ótimo dia, um excelente dia para você. Faça hoje as melhores escolhas. Tá tudo aí na tua mão. Você tem o poder de decisão. Não é aquela pessoa que vai tirar a tua paz, não é aquele lá que vai estragar o teu dia, não, é você que vai permitir ou não que essas coisas ruins interfiram naquilo que você é, né? Vamos conhecer cada dia a nossa identidade e viver em conformidade com ela, sabendo que Deus nos ama incondicionalmente e Ele não te julga. Amém? Beijo, gente. Até amanhã, dia 2, lendo aí o capítulo 2 de Provérbios. Até!